Sou vigilante há 10 anos e amo a minha profissão. Meu pai trabalhava no exército. Meu tio era policial. E de tanto vê-los, ouvindo falar, eles falarem de suas profissões, um do exército, outro policial, de tanto escutá-los darem conselhos a mim, para os meus primos e irmãos, eu acabei acabou despertando em mim o desejo de ou entrar para o exército, ou entrar para a polícia, mas principalmente o exército. Acabei gostando dessa ideia e sonhava em entrar para o exército e seguir a carreira como eles, o meu tio na polícia militar e o meu pai como membro do exército. Quando completei 18 anos, eu estava ansioso para me alistar, mas eu era baixo. Não tinha altura suficiente para entrar no exército. Tem isso também de altura. Até mesmo para a polícia existe uma altura mínima. E eu estava com a altura insuficiente para me alistar no exército, para fazer aquilo que eu mais sonhava, que era ser, de repente, um policial do exército. E isso me chateou bastante. Isso me deixou como se uma pessoa derrotada. Quer dizer, pelo meu tamanho, pela minha altura, e é bom que as pessoas saibam que tem uma altura mínima, eu não conseguia, então, me alistar no exército. Mas o meu tio, o policial, falou para eu não desistir, que mesmo que talvez de repente eu não conseguisse no exército, mas às vezes tem pessoas um pouco mais baixas, sabe? Então que eu continuasse tentando. E assim eu prestei concurso para policial. Prestei concurso para vigilante. Eu queria trabalhar nesta área. De tanto ouvir meu pai, meu tio falando sobre isso, eu acabei influenciado. Eu não tenho culpa. Eu queria ser ou policial, ou do exército, ou da polícia militar, ou então, no mínimo, vigilante. Mas eu queria estar fardado. Eu queria estar armado. Você entendeu? Quando fiz 20 anos, entrei num curso para vigilante. E comecei então a me especializar na área, ainda que eu não tivesse a altura que geralmente os vigilantes têm. Mas eu comecei então a fazer um curso e tal. E confesso que terminei o curso, me especializei na área de segurança, já que para o exército não dava. Para o policiamento não dava, mas então para vigilante eu me especializei. E no começo eu confesso que eu só arrumei bicos. Sabe, as pessoas falam, poxa, mas você é muito pequeno para ser vigilante, né? No começo eu arrumei alguns bicos para fazer. Depois eu consegui entrar numa grande empresa que me aceitou mesmo com a minha altura não sendo a altura exigida, mas talvez pelo meu desempenho, pelos meus cursos, me aceitou, onde eu trabalho, inclusive, até hoje. Como eu gosto da minha profissão. Já que eu não pertencia ao exército, já que eu não pude pertencer à polícia militar, como eu gosto de ser pelo menos vigilante. Eu gosto, olha, eu amo a minha profissão de ser vigilante. Apesar de ser perigosa, porque vigilante também corre todos os riscos. E eu já viajei o Brasil inteiro a trabalho, sabe? Às vezes, nas horas vagas, eu trabalho como freelancer, mas sempre na mesma área, a da vigilância, a de vigilante, a de segurança, às vezes em teatros, às vezes em estádios, muitas vezes assim, em shows de artistas, eu sempre, ou segurança de lugares ou pessoas. Nas últimas férias, tinha que atualizar uma documentação do trabalho e fui até o centro da cidade. No caminho, encontrei um supervisor de uma empresa na qual eu já tinha trabalhado. Conversamos e ele perguntou se eu estava trabalhando ou se eu conhecia alguém que pudesse cobrir por uma semana um determinado lugar
que viria a ser demolido. Entretanto, a pessoa deveria ficar no prédio durante a noite toda para evitar que mendigos e dependentes químicos invadissem o lugar. Então, veja, por uma semana é o tempo de se administrar tudo tal, para começar a demolição. Então, se você conhecer alguém, para ficar, olha, na verdade nem é uma semana inteira, mas é um período assim da semana, para a gente guardar, porque às vezes quando você sai do local, quando o pessoal percebe que invade, então para evitar invasão, a empresa de demolição queria que pelo menos alguém ficasse ali cuidando para evitar uma invasão. A pessoa tem que ficar no prédio durante toda a noite para evitar que mendigos e dependentes químicos invadissem o lugar. Era para trabalhar, olha só, segunda, quarta e sexta. 3 dias, segunda, quarta e sexta. Porque terça, quinta e sábado seria outro. Era a folga da pessoa. Falei, poxa, até porque no sábado, que seria o último dia, seria a demolição. Ia começar a demolição, né, do prédio. Ia começar a demolição. Na verdade, era uma implosão, que seria no sábado. Então não podia ter ninguém lá. Se alguém invadisse lá, ia atrapalhar a coisa. Então, olha, você fica segunda, quarta e sexta e vamos contratar um outro para quinta, terça, quinta e sábado. Quer dizer, e sábado vai ser o dia da implosão lá do prédio. Bom, eu disse que estava de férias. Mas como freelancer, claro, eu vou aceitar, tudo bem. 3 dias na semana, pô, beleza, eu aceitei, eu topo, eu aceito. Ele me explicou onde era o edifício, o que eu precisava levar, e disse que eu deveria fazer rondas de 30 em 30 minutos em cada um dos andares. E que às vezes essas rondas poderiam demorar um pouco mais. Falei, tudo bem. É normal, você está num prédio, você ficar atento, porque o prédio é grande. Então você não sabe se de um canto pode invadir uma pessoa, do outro canto, então você tem que estar atento. Então eu tinha a obrigação, nesses 3 dias, segunda, quarta e sexta, como também o outro teria também a mesma obrigação, o que vai de terça, quinta e sábado, teria a mesma obrigação de ir no prédio a cada 30 minutos e tinha que bater ponto. Tinha que bater ponto. 30 em 30 minutos em cada um dos andares. São 6 andares. E que às vezes essas rondas podem demorar um pouco mais. Eu concordei. Sabia o tamanho do prédio. Disse que daria conta, rápido, em menos tempo. E que ele ficasse tranquilo. Mas na verdade, eu fiquei assim, sabe? Você, em 30 minutos, ir 6 andares não é tão fácil. Eu falei para ele que ia, mas eu achei que estava meio preocupado. Em 30 minutos, que às vezes você gasta mais tempo. Você vai no andar, olha, tudo bem, 30 minutos talvez dê. Bom, mas vamos lá, vamos tentar. Chegou o primeiro dia de trabalho. Cheguei, entrei, já a primeira coisa que fiz já foi no primeiro andar, aquela ronda, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Tudo ok. Aí eu desci, batia o ponto, né? Dali mais 30 minutos, subi novamente. Cada 30 minutos você tem que fazer uma checagem geral no edifício. Chequei todas as salas do prédio, algumas salas tinham cadeiras ainda, mesas, macas. Porque ali era o hospital. Na verdade, era um antigo prédio de hospital, tinha até macas, né? Isso tudo seria tirado a partir de sábado, né? E eu fui na segunda-feira que eu comecei. Então, sábado começa a demolição, mas vai ter que tirar tudo, as coisas a partir de sábado. Algumas salas, então, com cadeiras, mesas, macas, e ali tinha sido um hospital, foi o que eu sabia, o que eu soube. Me estabeleci no primeiro andar após a primeira ronda geral. Eu, ao invés de ir para o térreo, preferi ficar no primeiro andar. Após 30 minutos, bato o ponto novamente, começo a checagem. Quer dizer, é para você não dormir mesmo. É para você não dormir. E chequei tudo de novo. Por incrível que pareça, 30 minutos era tempo de sobra
Porque não tem nenhum problema. Você olha o edifício. Pô, você acabou de ver, olha, 30 minutos passa rápido. Sabe? Era tempo até de sobra. Eu não tinha calculado bem antes, achava que 30 minutos não daria. Daria aí com folga e deu. O primeiro dia, ou vamos dizer a primeira noite, né? Porque a noite foi tudo muito tranquilo. Chegou o segundo dia, ou melhor dizendo, a segunda noite. Aí já a quarta-feira. Eu fui na segunda, na terça foi um outro colega, na quarta-feira. Por algum motivo, quando cheguei lá, eu percebi o lugar um pouco sinistro. Na segunda-feira, eu não percebi nada, eu fiquei tranquilo. Fui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, desci, bati ponto, tal. Dali a pouco comecei toda a ronda novamente. Mas nesse segundo dia, nessa quarta-feira, alguma coisa me... Sei, pensei comigo, será que alguém invadiu isso aqui? E eu tô sentindo que essa pessoa tá armando algum esquema. Conforme eu fui fazer a ronda, eu sentia que alguém meio que estava atrás de mim. Você não sente que tem um olhar, alguma coisa assim meio que te vigiando? Eu virei rápido assim para ver se for alguém, eu já vou ver já, né? Nada. Continuei, como se alguém ainda continuasse me observando. Sabe quando você fecha os olhos e sente uma presença bem próxima de você? Mesmo de olhos fechados, você sente que alguém está próximo de você? Era isso que eu estava sentindo. Pois bem, eu sentia, mas não tinha nada. Não tinha ninguém. Mas essa sensação foi ficando forte, que quando eu cheguei no sexto andar, o último andar, eu achei muito estranho. Alguma coisa está errada. Eu venho sentindo como se estivesse sendo vigiado, acompanhado desde o primeiro andar. Cheguei até a virar rápido, assim, para ver se pegava alguém assim me olhando, para ver se pegava alguém me seguindo. Não. Parecia até bobo, parecia até louco, mas era o que eu fiz, porque sabe, você sente que tem alguém atrás de você. Nada, ninguém, nada. Mas quando eu cheguei no sexto andar, aí a coisa ficou feia. Ao entrar na sala número 13, nesse sexto andar era de muitas salas. Na sala número 13, eu deparei com uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Na sala número 13, daquele que um dia foi hospital, eu levei um susto, um choque, que eu fiquei plantado no chão como se tivesse colado, como se eu tivesse colado. Uma mulher toda de branco na sala número 13. Não sei se ali era um consultório, foi um dia um consultório, eu não sei. Uma mulher toda de branco em pé, como se estivesse flutuando, como se não tivesse pernas. E ela de costas para mim. Uma mulher, como se estivesse flutuando, como se não tivesse pernas, estivesse flutuando assim a uma certa altura do chão, uns 10 centímetros, 20 centímetros, e de costas para mim. Eu confesso que eu comecei a tremer. Levei um susto, como é que essa mulher veio chegar, mas o mais impressionante é que eu não via os pés dela colados no chão. Eu via a mulher de costas. Eu tenho que fazer uma abordagem. Ali, sala 13, ali era um consultório, sei lá, era um hospital, aquele sexto andar. Então eu tinha que fazer uma abordagem, eu tenho que saber. Eu morrendo de medo, eu peguei a minha arma. Eu tirei a minha arma do coldre,
apontei para essa mulher de costas e dei voz de prisão. Não voz de prisão, tipo assim, vira, porque quem é você? Vira, eu com a arma aqui na mão, e meio que até com medo, tremendo, mas eu tinha que fazer uma abordagem, eu não posso simplesmente sair correndo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você aí, vira, por favor, vira. O que você está fazendo aqui? Quem é você? Mas a mulher não virava. A mulher não virava, era como se não me escutasse. Ei, senhora, tratei até de senhora. Senhora, por favor, quem é a senhora? Vira porque, eu tô armado. Preciso saber quem é. E fui chegando mais perto. E com a arma na mão. Tremendo. Mas eu não vou correr, eu não posso, eu sou vigilante, eu sou contratado para cuidar disso aqui. Agora parece essa mulher, agora o que me impressionava era que eu não vi os pés dela no chão. Fui chegando mais perto, e quando cheguei a uma certa distância, falei de novo. E comecei a sentir aquela sala impregnando-se, ou impregnada com cheiro de ovo podre. Alguém conhece cheiro de ovo podre? É isso que eu comecei a sentir na medida em que fui me aproximando dessa mulher. Um cheiro de ovo podre. Aquele cheiro... Senhora, por favor, se volte pra mim. Vira pra mim, eu preciso saber o que a senhora tá fazendo, quem é a senhora? E ela continuava de costas. Quando então eu não tive outra solução a não ser colocar as mãos, quer dizer, eu segurando com o revólver e essa outra mão aqui, eu colocar nos ombros dela, nas costas, no ombro dela, para ela voltar, para ela virar, para eu saber quem é. É quando então ela dá um gemido. Ela se volta, quando eu ponho a mão nas costas dela, ela se volta para mim, dá um gemido. Um rosto cadavérico, em estado de decomposição. Eu agora vi de onde vinha o cheiro do ovo podre. Eu agora vi, quando ela se voltou para mim, era dela que vinha o cheiro de ovo podre. Um rosto cadavérico em decomposição e aquele cheiro. E ela deu um gemido e falou: me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Foi a coisa mais asquerosa que eu vi na vida. Impossível esquecer. Eu tive certeza. Eu não estava enganado. Eu não tinha dúvidas. Era um fantasma. Era uma assombração. Era algo do outro mundo. Era um corpo. Ou era um espírito, sei lá. Nesta hora eu saí correndo, pulando os degraus, quase caindo. Eu não via nada. Eu queria chegar lá embaixo o mais rápido possível. Eu sentia ela atrás de mim. Às vezes eu sentia ela bem perto, quase chegando nas minhas costas. E eu correndo 6 andares, pulando de degrau em degrau. Às vezes pulava 2, pulava 3, pulava aqui e vinha pulando. Se eu tropeço, se eu me confundo ali nas pedras, eu com toda certeza eu me arrebentaria, eu morreria. Mas eu fui pulando, e fui chegando, virava aqui, virava ali, e eu sentia ela ali atrás. Uma experiência assustadora, eu saí daquele prédio sem fôlego. Eu desci os 6 andares, praticamente pulando e correndo. Lá no térreo, eu saí fora do prédio e com a arma na mão. Não sei por que a arma, porque
Se você vai atirar, vai matar quem já tá morto? Não tem como matar quem já tá morto. Mas eu não sei, de qualquer maneira era uma segurança que eu tinha com a minha arma ali, sabe? Mas eu falei, não, mas não tem o que fazer. Se a pessoa tá morta, tá morta. Você vai dar 10 tiros, não mata quem já tá morto. Eu confesso que eu não abandonei o prédio por uma questão de responsabilidade. Mas eu fiquei fora. E a partir daquele momento, eu não subi mais nenhuma vez a cada meia hora, a cada 30 minutos, não. Eu explico amanhã de manhã e não venho mais. Isso foi na quinta-feira, na segunda vez que eu fui. Segunda-feira, aliás, na quarta-feira foi na segunda, na terça foi um outro e na quinta fui eu. Na quarta fui eu. E na quarta que aconteceu tudo isso. Assim que amanheceu o dia, assim que o supervisor chegou, eu contei tudo o que tinha acontecido. E perguntei se ele não poderia colocar outra pessoa, porque eu não ficaria mais ali. Me desculpa, eu confesso, eu sou homem, mas eu não fico mais aqui. Esse último dia eu não venho, que é sexta-feira. Ainda mais sexta-feira, não, eu não venho. O supervisor, por incrível que pareça, entendeu. Entendeu e disse o seguinte: olha, você não precisa vir mais para este prédio. Você pode passar lá no escritório, acerte a questão do pagamento desses 2 dias. Eu vou te pagar o terceiro também. Alguns dias, 2, 3 dias depois, eu fui lá para receber o dinheiro. E o supervisor me contou o seguinte: que eu não fui o único a ter essa experiência. Inclusive o cara da terça-feira. Aconteceu pior. Isso eu não fiquei nem sabendo. Eles esconderam. Com o cara da terça-feira, ele inclusive precisou de atendimento médico porque o coração disparou. E como havia um dispositivo para você chamar o alarme, ele acionou o dispositivo. Mas ninguém me falou, porque senão eu não iria no outro dia. Então ele teve atendimento médico porque o coração faltou parar, explodir. Porque aconteceu a mesma coisa. No primeiro dia não aconteceu nada, mas no segundo, agora no terceiro, no 6º andar, na sala 13, é que ali, de fato, era um hospital. E naquela sala 13, uma mãe havia dado à luz. E por negligência médica, por descuido, ela teve órgãos perfurados porque a criança foi tirada a fórceps. A criança foi salva, mas aquela mãe, naquele parto, e por negligência, por um erro talvez, ela veio a falecer. E o supervisor me explicou que toda a informação que ele tinha era essa, que aquela mãe jamais teria deixado aquele local. Jamais teria deixado aquele local. O espírito daquela mulher, segundo o próprio supervisor, permanecia onde ela morreu. Hoje, quando passo ali e vejo que foi construído um condomínio
onde era esse antigo hospital, eu fico a me perguntar: e aquele fantasma daquela mulher? E aquele espírito? Será que ainda tem assombrações? Será que ainda aparece? Porque o prédio não existe mais, mas o local é ali. Uma coisa é certa: eu me arrepio só de passar na frente. E nunca, por dinheiro algum, eu aceitaria fazer vigilância daquele condomínio tão lindo que é hoje, porque eu tenho a impressão que a qualquer dia aquilo pode aparecer, porque ela me pediu: me ajude, me ajude. Ajudar o quê? Eu saí correndo. Eu nunca ajudei, porque eu não sei nem como ajudar. Só se alguém apareceu lá e ajudou, porque senão aquele espírito ainda continua lá naquele prédio, continua aquele um dia ou outro, ou quem sabe uma hora ou outra aparece. Não, quando passo por ele, eu faço até o sinal da cruz, me arrepio inteiro. E por dinheiro nenhum eu aceitaria fazer vigilância daquele condomínio. A visão que eu tive daquela mulher é para ser lembrada a vida inteira. Meu nome é Eric Lopes, sou do bairro do Limão, conhecido por Erinho, Eric Erinho. E o que eu passei, eu não desejo a ninguém. Imagine essa cena que eu não esqueço nunca, jamais. No 6º andar, você sobe todo o edifício de 6 andares, como fazendo aquela ronda, como se alguém tivesse te vigiando, como se alguém tivesse te perseguindo, vamos dizer assim. Mas você olha, não vê ninguém, mas alguma coisa você sente que está no ar. Aí chega naquela sala 13 do 6º andar, onde ali, de repente, você vê uma mulher de costas, cujos pés você não vê no chão. Por algum motivo, eles não estão no chão. Você puxa da arma. Quem é você? Quem é você? Vira, por favor, vira. Você precisa se identificar. Quem é você? A pessoa permanece ali de costas. Você vai se aproximando. E quando coloca a mão no ombro para a pessoa virar, você segurando uma arma com a outra, você toca no ombro da pessoa para virar. Quando ela vira... Não há como você não gritar, não há como você levar um susto. Aquele cheiro de ovo podre, aquele cadáver em decomposição, e de repente das entranhas sai: me ajude, me ajude. Eu desci correndo feito um louco. Poderia ter até me matado ali naquelas escadas, que eu fui pulando de 1, 2, 3 degraus, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e parece que aquilo me perseguindo, me seguindo, até quando terminei no térreo e fiquei fora. E foi quando então o supervisor, no dia seguinte, explicando, falou que sabia desse acontecimento, porém não podia falar, senão ninguém aceitaria. E explicou o que aconteceu naquela sala número 13. A morte de uma mãe. E o espírito inconformado jamais deixou aquele local. O fantasma do 6º andar. O fantasma do 6º andar.
Foi nas férias do ano passado que estive na casa de familiares junto com a minha mãe, meu irmão, uma tia e 3 primos. Meu pai nos encontrou lá alguns dias depois. Lugar simples, roça, sem luz elétrica, para se ter ideia. Eles estavam planejando pedir ligação de luz lá na propriedade para dali algum tempo, mas naquele momento em que nós estivemos lá, que nós fomos lá, não havia luz ainda. A casa mais próxima dali ficava a pelo menos 10 quilômetros de distância. Em uma tarde de sábado, o tio nos chamou para visitar uma tia que morava um pouco mais distante. Fui eu, montada numa égua chamada Lola, minhas 2 primas e ainda o tio Valber, em uma charrete puxada por uma outra égua chamada Doçura. Essa égua de Doçura não tinha nada. De doce ela não tinha nada, ela era meio doidinha, pois desde o momento que a atrelavam à charrete, ela não parava de correr. Diziam que era porque ela estava com cria nova. Saímos por volta das 2 horas da tarde e fomos curtindo o passeio até a casa da tia Josi. Eu confesso que não estava curtindo muito, pois a égua que eu montava tinha um trote incômodo. Sabe, ela trotava de um jeito que me incomodava um pouco, assim, o quadril. Me machucava um pouco a perna, me cansava bastante. Na volta, já à noitinha, eu tinha descoberto um jeito de não me machucar muito quando a égua andava, quando a égua trotava. Eu parava, deixava a charrete se distanciar à frente e quando a charrete estava bem distante, a égua em que eu cavalgava se punha a correr em um trote bem confortável sem me machucar. E dessa forma, parando e correndo, eu fui fazendo o caminho de volta. Em um determinado momento, depois de ficar para trás, me aproximava da charrete, quando percebi o barulho da charrete em que estava o tio Valber bater em alguma coisa. E eu perguntei, tio Walter, o que está acontecendo? O que houve, tio Valber? Quando ele me respondeu, mete couro nesse bicho que vem aí, Andressa, mete couro nesse bicho. Só então eu percebi que em minha direção vinha um cachorro enorme, um cachorro de cor branca, de um porte grande. Quando ele chegou ao alcance da vara que eu batia na minha égua, não pensei 2 vezes, dei uma varada certeira no focinho desse cachorro. Só que nessa hora eu fiquei assustada. O cachorro não correu, o cachorro não chorou como eles fazem quando apanham. Simplesmente eu dei aquela varada bem no focinho dele, ele parou, me encarou e ficou me olhando. Eu levantei a vara para ver se ela tinha quebrado, mas ela estava intacta. E quando voltei a olhar o cachorro, não era mais um cachorro, era uma bola branca que diminuía de tamanho até desaparecer. E de repente voltava a crescer. A partir desse momento, a égua que eu montava passou a correr feito louca. Inclusive, mais até do que a égua doidinha lá da charrete. E não demorou muito para eu chegar à casa da minha avó. E ela, inclusive, achou estranho eu chegar primeiro que o tio. Principalmente porque a égua em que eu montava era uma égua mais calma, mais tranquila do que a égua que puxava a charrete com o tio. E ela perguntou, o que aconteceu? O que houve? Aí eu expliquei o episódio do cachorro. Então vovó se benzeu, foi para uma janela que dava para a porteira e começou a rezar. Agora foi eu que perguntei a ela, o que aconteceu, vó? Por que esse desespero todo? Por que esse sinal da cruz? Ir na janela começar a rezar? É que aquele cachorro que vocês viram é um fantasma bem conhecido aqui na região. E se o tio de vocês não contou a história, foi para não assustar.
mas eu vou contar. Há algum tempo, um homem velho, bem velho, que morava sozinho com o seu cachorro, ali numa cabana, bem ali, tá vendo ali no alto daquele morro? Quando o homem ficou doente, ele morreu. E o cão, por ser muito apegado a ele, não saiu de cima do seu túmulo. Não saiu de cima do seu túmulo e, após alguns dias, morreu também, de fome e de sede. Não que não deram comida para ele, não que não deram água para ele, ele simplesmente não comia e não bebia. E dias depois, morreu com fome e com sede em cima do túmulo daquele homem. E é aqui que vem a história do cachorro fantasma. O cachorro começou a ser visto por algumas pessoas que passavam pela estrada à noite e começaram a chamá-lo de visão. Ele aparecia, sumia de repente. Muitas vezes vinha como um cachorro, dali a pouco se transformava uma bola branca e desaparecia, como se fosse uma visão. Até aquele momento, eu não tinha ficado com medo. Mas depois da história que a minha avó contou, que vovó me contou, que eu ouvi, eu não tinha outro remédio a não ser tremer a noite inteira. E naquela noite, bem rente à minha janela, escutei o rosnar de um cachorro. Um rosnar forte de um cão. Levantei. Quando fui olhar pela fresta da janela, eu pude ver com o clarão da lua daquela noite que era o mesmo cão que eu havia visto na estrada. O mesmo cão que com aquela vara eu tinha lhe dado bem no focinho uma varada. Ele estava ali parado, bem de frente para minha janela, como se estivesse me olhando, observando através daquela fresta. Eu naquela fresta vendo ele lá fora, e a sensação que eu tive é que ele lá de fora estava me vendo aqui dentro, exatamente por aquela fresta. Quando então eu senti aquele olhar, eu dei um grito. E vieram todos correndo para ver o que estava acontecendo. O que houve? O que está acontecendo? Por que esse grito? Que desespero é esse? Meu tio, minha tia, minha avó escutaram o que eu estava dizendo, abriram então a janela e não havia nada. Disseram que talvez eu tivesse ficado impressionada com a história do cachorro que a minha avó tinha contado. Que talvez aquele cão que eu vi pela fresta ali, talvez fosse uma coisa da minha imaginação. Mas como da minha imaginação? O mesmo cão, tio, que nós vimos lá na estrada, que o senhor falou, senta o rei, vamos embora. Não sei. Até podia ser coisa da minha imaginação naquele momento. Só que quando amanheceu o dia, exatamente ali próximo à minha janela, estavam as marcas de 4 enormes patas e fiapos, muitos, de pelos brancos. Aquilo ali só confirmava que o cão realmente tinha estado ali. Ou melhor, o fantasma daquele cão. Eu não quis mais ficar naquele sítio. Meu pai, que veio ficar com a gente exatamente naquele final de semana, teve que nos levar embora naquele mesmo dia, porque o medo havia tomado conta não só de mim, como de todos. Parece que a qualquer momento o cão voltaria, a qualquer momento o cão estaria ali para nos assustar, ou quem sabe para fazer alguma coisa.
Até hoje, quando eu me lembro deste fato, eu fico toda arrepiada. Por mais que digam que de repente pode ter sido coisa da minha imaginação, não há como eu esquecer a história do cão fantasma. O cão que morreu no túmulo de seu dono, de fome e de sede. E desde então, na redondeza de onde esse fato aconteceu, todos têm alguma história para contar sobre o cão fantasma. O cão que morreu no túmulo do seu dono, de fome e de sede. O cão fantasma. Andressa da Costa, Piqueri, São Pedro das Hortênsias, Sítio Coati, município de Populina. Que saudade de você! É mais uma história que a vida escreveu.